Agora, boa noite, pessoal. Agora são 7h32 aqui no Brasil e 10h32 em Portugal, porque o nosso palestrante de hoje está falando diretamente de lá. Isso mostra o quanto o comércio exterior conecta o mundo em tempo real. O tema da nossa masterclass de hoje é China além do Alibaba, como importar com segurança e lucratividade. Muita gente acredita que a China é simplesmente entrar na plataforma, escolher um fornecedor e fechar o pedido, mas quem convive o comércio exterior sabe que existe estratégia, negociação, margem, segurança e posicionamento por trás de cada operação. E para falar sobre isso com propriedade, a gente recebe hoje o Douglas Clândido, que ele é professor da casa. O Douglas atua com internacionalizações de empresa e estruturação operacionais globais. Eu tenho certeza que vamos aprofundar nossa visão sobre importação profissional e entender como transformar oportunidade em resultado real. Por isso, professor Douglas, seja muito bem-vindo. O palco é todo seu. Boa noite, pessoal. Aliás, boa noite para todos nós, né? Às vezes eu tenho um certo delay, né? Às vezes aí é de manhã e aqui é de tarde, então eu fico naquela dúvida se eu dou boa tarde ou bom dia. Mas agora é boa noite para todos nós, né? Jardel, obrigado pela introdução. Falar um pouquinho aí rapidamente sobre um tema que é tão relevante e tão importante, porque independente se as pessoas que aqui estão ouvindo a gente, né, se são profissionais de comércio exterior, se são potenciais ou já são, ou já foram, ou querem ser importadores, né, independente aonde esteja dentro dessa cadeia, todo mundo sabe que o bom empresário sabe que a grande importância que se tem hoje na empresa num setor de compras, ou seja, quem compra bem, né, e comprar bem não é comprar mais barato, mas é um caminho para se tornar lucrativo, e ainda assim o mais barato pode sair mais caro, então a importância desse tema para qualquer empresa, para que ela possa se dar bem, já que para vender, no final da conta, tu pode ter a melhor proposta de valor no produto que tu tenhas, mas que no final do dia as margens são sempre muito próximas, né, de venda. Então, comprar passou a ser essencial e importantíssimo. E falando a nível internacional, né, então a gente falando de internacionalização, que nada mais é do que essa troca comercial entre os países, né? Quando a gente começa a trocar muito com outro país fora da base do nosso. Então, hoje nós vamos falar de China, né? E esse tema tem muito a ver com fatores de produção. Então, todo mundo sabe que os fatores de produção na China, né, são baixos, mas ao mesmo tempo alta tecnologia, e a demanda deles é muito grande, né? E aí a gente acaba ficando ali naquela, fazemos ou não fazemos, né? Eis a questão. A gente entende que o Brasil é muito grande, mas a gente não consegue dominar o Brasil todo, né, também. Então, enfim. Mas o objetivo aqui meu é demonstrar para vocês mesmo essa transição, né? Estritamente digital, porque quando se fala, por exemplo, de plataformas como a Alibaba, né, que vieram para nos ajudar, na plataforma ajudou ainda mais as empresas, os pequenos empresários, a entrarem nesse mundo, inclusive, né? Mas ainda assim a gente precisa entender que para profissionalizar e ter lucratividade, a gente precisa dar um passo um pouquinho maior quando a gente fala de supply chain, quando a gente fala de cadeia de abastecimento, quando fala de importação, no caso nosso aqui, né? Então, o que eu quero passar para vocês é sobre a relevância, né, disso, a segurança operacional nisso, essa correta estruturação tributária. Então, a gente entender um pouquinho o que a gente pode fazer para fazer melhor e ter maior lucratividade, mas mitigando os riscos, porque sempre vão haver os riscos, mas a gente precisa mitigá-los, né? E eu acho que isso aqui é tarefa nossa aqui, poder trocar um pouco dessa ideia. Eu acho que todos já acompanham, né, Jardel? Então, assim, eu vou falar, vou conversar com vocês, vou expor um pouco, tá? São cases até, a gente tem cases reais,
Inclusive, hoje a gente tem carga sendo entregue aí em São Paulo, mesmo em Portugal eu continuo, né? Então, tem carga nossa que a gente acaba entregando. Só para contextualizar vocês, eu tenho empresa no Brasil, tenho 2 empresas no Brasil, né? E uma delas é uma empresa que atua desenvolvendo produtos na China e cuidando de toda essa cadeia logística internacional, né? Ou seja, desde a hora de desenvolver o fornecedor, comprar até entregar na casa do cliente, se for necessário. Então a gente monta toda a operação, a viabilidade dela e faz. E a minha empresa ela atua em Santa Catarina, mas a gente tem muitos clientes, por exemplo, em São Paulo, né? Por conta de benefício fiscal. Então hoje, por exemplo, tem carga chegou carga né, lá em São Paulo, no caso. Então, só para vocês entenderem, pegando um pouquinho do Jardel, e realmente é muito legal o quanto a tecnologia proporcionou, né? Com o advento do celular, da internet, né? A gente consegue fazer negócios. Eu estou aqui em Portugal, estou fazendo negócio com o pessoal, né? Daqui, daí, da China, enfim, né? Só o que nos consome é o fuso horário e mais nada. Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as limitações ali da questão da tecnologia, né? Então, falando, por exemplo, pegando o gancho do Alibaba, que muita gente conhece, é uma plataforma importante, poderosíssima. A gente entende que para pesquisa e validação é importante, mas a gente entende que tem outros meios, tá? E principalmente quando a gente começa a se tornar profissional, até porque existem mecanismos dentro do nosso comércio exterior brasileiro, né? Então, para alguns aqui, eu não sei que já foram ou não alunos da Abracomex, né? Eu costumava, nas aulas de formação de despachante aduaneiro, dar essa diferença entre comércio exterior e comércio internacional. Então, rapidamente, comércio exterior é o comércio exterior brasileiro, por exemplo, o comércio exterior norte-americano, é a forma como a gente se relaciona, as normas, tanto a parte comercial como as normas que a gente tem entre o nosso país para com outro país, né? Já o comércio internacional é tudo isso misturado, é tudo entre todo mundo. Então, e aí, quando eu falo de comércio exterior brasileiro, ele tem algumas normas, então vocês vão ver que acaba sendo limitado quando a gente fica só no digital, né? Então, a gente acaba avançando. Vou trazer um tema também que é a Canton Fair, não sei se conhecem a Canton Fair, quem conhece ou não, enfim, eu só vou fazer um overview agora, rapidamente. Então, eu vou trazer um pouquinho dela, que é a maior feira multissetorial hoje no mundo, né? Se chama Canton Fair, a feira de Cantão, fica em Cantão, a região eles chamam de Cantão, a cidade é Guangzhou, na China, e por mais de décadas e décadas, acho que tem mais de 50 anos, se eu não estou enganado agora, já é produzida essa feira, né? É uma feira muito grande, tanto que ela acontece em 3 fases, em 3 semanas diferentes. Mas vamos falar um pouquinho mais depois, mas é um ambiente muito legal, onde a gente consegue validar, né, e ter aquele contato com o chinês para que os negócios possam se estruturar melhor em termos de parceria e operação, tá? Vou falar um pouquinho da segurança operacional, então não adianta só a gente negociar, mas a gente tem que entender, né, fazer auditorias em fábricas, entender se elas são uma trade ou se são uma fábrica realmente, se elas existem ou se elas não existem, né? Eu conto alguns cases, eu vou rapidamente falar aqui, de alguns anos atrás, o que acontece na China, tem várias regiões, nessas regiões tem determinados produtos, então, Shenzhen é onde está a parte de tecnologia, né? E onde está a parte de bijuteria. Então, a gente vai vendo algumas regiões. E aí, normalmente, quando a gente usa muito esse apelo da internet, e não estou falando de um momento muito distante, mas enfim, né? A gente acabou topando com pessoas, empresários que acabam chegando na gente, que através do digital trabalharam a importação deles, e aí, num determinado momento, eles um pouco inseguros, eles nos contactaram porque eles queriam entender se estava no caminho certo ou não, né? E a gente, quando começou a trocar conversas com o chinês, né, que vendeu determinado produto, a gente foi entender que, na verdade, o chinês era aquele que, por ter várias regiões que se fazem determinados produtos, ele fala que ele faz, por exemplo, bicicleta. Eu faço bicicleta. Mas por quê? Porque ele vai em todas as regiões e pega cada peça da bicicleta e monta a bicicleta para poder vender para o brasileiro.
o exterior, mas eu estou falando do brasileiro por ser. Eu tive um case como esse, aí quando tu ia na fábrica dele, a fábrica não existe, era uma casinha de cachorro atrás de uma casa de uma senhora. Então, assim, já houve muito disso, a gente já conseguiu avançar muito, a China não é mais isso. Quem vai à China entende. Claro, não estou falando de centros mais distantes, a gente olha mais para centros industriais e centros, né, econômicos, mas assim, hoje em dia a China tem toda uma pegada em termos de tecnologia, em termos de inovação, e o que permite ela ter escalabilidade, né, ter escala para que a gente possa trabalhar. Então, hoje já evoluiu muito, tu vai numa indústria chinesa, tu olha com outros olhos. Tu chega na China, tu já olha com outros olhos. Mas existiu. Então, essa segurança operacional de auditar, inspeção pré-embarque, né, essa questão da cadeia logística, a inspeção quando embarca, é importante, fora alguns outros pontos que eu vou trazer aqui para vocês. E depois a parte da compliance tributária, né, como eu estava falando para vocês, eu, por exemplo, lido há mais de 20 anos com importação, foco maior sempre foi China, porque se vocês olharem a geopolítica, não hoje, mas já de anos, a China é um grande parceiro de relevância para o mundo inteiro e principalmente para o Brasil, né? Então, a gente importa muita coisa da China. O meu estado de Santa Catarina, por conta do benefício fiscal, em cima de um imposto que muita gente conhece, que é o mais caro da cadeia, isso vocês precisam tomar nota, que é o ICMS importação. O ICMS, esse imposto estadual, é o mais caro da cadeia de importação de impostos no Brasil, né? E aí, por isso, alguns estados avançaram em benefícios fiscais, isso a gente está falando de muitos anos, né? Eu, no meu estado, fui um dos primeiros a emitir, junto ao governo, a solicitar, enfim, o benefício fiscal. Na minha época, a gente ia na verdade, em Câmara de Vereadores e apresentava um projeto para poder receber o benefício. Hoje não, né? Hoje muitas empresas têm um benefício, basta solicitar, enfim, e cada estado tem a sua. E tem estados que não têm, como São Paulo não tem benefício, se paga o ICMS cheio, 18%, Rio Grande do Sul não tem, é 17%, e assim por diante. O meu estado, por exemplo, é um estado basicamente importador, né? Apesar de a gente exportar muito, a gente exporta muita carne, né? Muito frango, etc. A gente é muito do agro também, mas a gente, por exemplo, se tornou muito importador por conta desse benefício, né? E foi o que facilitou ainda mais essas trocas comerciais e trazer competitividade para as nossas indústrias, as nossas empresas também, né? Eu hoje, graças a Deus, eu me limito muito e gosto muito de trabalhar com indústria, viu, pessoal? Eu gosto muito de trazer a competitividade para as empresas, então, normalmente eu trabalho com maquinários, né, equipamentos, acessórios, matéria-prima, nesse caso, assim, nesses casos mais específicos. Mas a gente tem hoje operação de tudo que você possa imaginar, um pouco a gente tem, tá? Ou já teve também em algum determinado momento. Então, eu vou entrar no assunto sobre as limitações do Alibaba, né? Então, quando o digital não é suficiente, e aí eu vou trazer um pouquinho para vocês o mito do Alibaba, vou contextualizar um pouquinho, porque a gente precisa ter essa análise mais crítica sobre a dependência das plataformas online, que era um pouquinho do que eu vinha comentando até agora, né? A gente tem uma norma muito forte no Brasil sobre importadores, né? Então, a gente tem o formal, né? A gente faz importações formais, que permite as grandes escalas e também pequenas escalas, mas formal. Mas a gente tem aquele tal de RTS, o Regime Tributário Simplificado, que permite que a gente faça importações muito pequenas, né? Mas que isso nasceu lá atrás com um foco de fazer com que as pessoas pudessem trazer exemplo. Vou dar um exemplo chulo, mas serve para outros também. Mas vamos pensar num notebook. O Douglas, pessoa física, queria trazer um notebook. Ele entrou na plataforma digital, né, qualquer uma, não vou falar só do Alibaba aqui, tem vários, mas a gente começa a olhar lá e diz assim, pô, mas esse notebook está mais barato lá fora do que aqui, né? E aí, por um instante, a gente pensa, vamos comprar. E aí, como é que vai fazer? Vai contratar um despachante aduaneiro? Vai correr atrás do agente de carga? Vai, sabe? Não, pera lá, é uma pessoa física trazendo notebook, então eles criaram o tal do regime tributário simplificado. Isso não é de hoje, só estou contextualizando. Então, esse regime tributário simplificado, ele permite que a gente traga importações com um notebook
sem precisar de um despachante aduaneiro, analisar, fazer toda a compliance e tal. Mas para isso, ele foi criado para que se fizesse uma unidade, 2, 3, quantidades pequenas, limitadas a um valor, né? E assim por diante. Então, não dá escalabilidade para nós, para a gente se tornar empresários, né? Com lucratividade. Algumas pessoas conseguem fazer, e a fiscalização é falha. Então, tem algumas coisas que acabam acontecendo, mas que, se a fiscalização olha em determinado momento, né, ela acaba te trazendo para a realidade, pode aplicar as multas, enfim, fazer coisas que se tornem um verdadeiro pesadelo naquilo que você estava construindo. Então, por isso da importância de eu trazer esse tema também para vocês entenderem, né, quando que eu migro e pensarem, quando que eu migro de um lado para o outro, né, quando que eu faço essa transformação no meu negócio. A diferenciação entre fábricas reais e trade companies era mais ou menos aquele case que eu estava conversando, então, eu acho que isso é importante, não muito distante, as tradings na China, não estou falando de tradings no Brasil, tradings na China, em que eles não são fábricas, portanto, e que eles fazem esse filtro comercial, vamos dizer, e eles atuam vendendo para nós. Então, a gente começa a olhar qual é o nível que eu preciso na minha escalabilidade. Será que uma trading é suficiente? Será que eu não tenho que falar com a fábrica, né? Será que não é melhor, até em termos de lucratividade, eu negociar com a fábrica numa trade? Então, a gente começa a trabalhar cada vez mais essa cadeia, tá? E o risco da falta de auditoria na origem, tá? Então, esses são os 3 pontos que eu quero passar com vocês agora nessa primeira fala sobre Alibaba. Eu fiz um quadro, se o Jardel puder passar um pouquinho para frente, Jardel, ali. Não, tá certo, é esse mesmo, Jardel, obrigado, cara. Então, mostrando um pouquinho da diferença, tá? Aqui eu não quero, de novo, eu não estou dizendo que um é pior ou o outro é melhor, ou não, eu estou só trazendo 2 fatos, 2 realidades e comparando elas para que a gente sempre analisa o modelo de negócio e o status atual da empresa para a gente poder evoluir. A minha ideia sempre é que a gente faça isso, né, com o pé no chão e que a gente tenha um planejamento para isso, tá? Eu estou com um case agora de uma indústria, por exemplo, que já é meu cliente, a gente já exporta para eles, a gente já internacionalizou eles e a gente importa para eles. Onde que a mão de obra, infelizmente, no Brasil, para eles está um pouco complicada, e ele agora vai começar a planejar e trocar um pouco disso. Fabricar na China, certo? Em detrimento, diminuir a parte de operacional de funcionário, chão de fábrica na fábrica. São estudos que têm que ser feitos. Da mesma maneira, é isso aqui. Eu quero mostrar para vocês de uma maneira que vocês consigam entender um pouquinho as diferenças, né? E para quem já conhece, né, que possa ver com outros olhos, né, de quem está no dia a dia fazendo, o que poderia ser isso no seu momento. Então, eu trago alguns critérios ali, né? Eu falo, por exemplo, a identificação, eu falo sobre a amostragem, a negociação, a segurança e a inovação, né? Então, diferença entre um ou outro, entre eu ir numa plataforma como a Alibaba, como a Made in China, como a 1688, entre outras, com a Canto Fair, que é presencial. E para mim a internacionalização é isso, né? Eu não posso só querer fazer tudo do computador. Isso é muito importante, mas eu preciso ir até o país para poder entender a sua cultura, entender o seu modelo, né? Como funciona a sua distribuição, como funciona o seu chão de fábrica, como que funciona a sua escalabilidade, porque é isso que vai me permitir ter parceiros estratégicos, né, para poder funcionar o meu negócio. Então, eu acabo trazendo um pouquinho disso aqui para nós. Então, na questão de identificação, para mim, Douglas, tá? Isso aqui, Douglas falando. Então, para mim, na plataforma, ela já é mais difícil de eu distinguir quem é o intermediário e quem é a própria fábrica, tá? Mas dá para fazer? Dá para fazer através da plataforma. Aí a gente acaba fazendo nós, no caso, né, a nossa empresa, a gente faz uma teia para entender. Mas fora isso, a gente tem pessoas locais, parceiros locais, para poder identificar, né, para poder entender se a constituição daquela empresa realmente é o que está lá. Porque tu imagina, está tudo em mandarim,
né, escrito. Então, para ele lá, manda a tua certificação de constituição da empresa, está em mandarim, né? Então, a gente acaba fazendo isso, mas dá para fazer? Dá. A Alibaba é legal, hoje em dia, por experiência, a Alibaba tem os grandes fornecedores e fabricantes chineses de verdade também, né? Assim como o Made in China. Mas a gente acaba avançando um pouco mais quando a gente quer explorar a escalabilidade de uma operação de médio e longo prazo, tá? Já na Canton Fair, por que eu gosto de ir até a Canton Fair? Porque a Canton Fair eu tenho todos os fabricantes lá, e não é todos do mundo todo e nem da China toda, mas eu quero dizer que a grande maioria e aqueles que são aprovados, inclusive pelo governo chinês, né, estão lá. São aqueles que a gente tem uma certa segurança, né, uma margem de segurança por existirem, por estarem na feira, né? Então, isso permite a nós, como pessoas, identificar quem são aquelas pessoas, tá? Por amostragem, né? Então, quando eu faço uma plataforma online, o que eu tenho que entender, né? Que, na verdade, se eu quiser falar de custo, eu não posso entender que o melhor custo de uma operação está no online, porque como a quantidade é menor e a gente tem a incidência do frete em cima do nosso produto para que os impostos sejam cobrados, eu não consigo dizer que aquele é o valor real da mercadoria chegando no Brasil, né? Assim como eu também, se eu for fazer desta maneira, eu vou ter, por exemplo, a gente estava conversando sobre um regime que a gente tem no Brasil, o tal do RTS, Regime Tributário Simplificado, né? E depois até eu coloco aqui na apresentação, tá? Que até vou deixar disponível, se o Jardel quiser depois passar para as pessoas, eu não vou poder falar eu tudo. mando no grupo VIP para eles. Tá, legal, porque eu não vou poder falar de tudo, né, pessoal? Talvez muita coisa vai fugir. Eu vou tentar falar o que eu acho mais importante agora nesse momento para nós. Então, assim, mais para frente eu vou falar sobre isso. O RTS, por exemplo, nos permite $3.000 CIF, né? O CIF lá, o Incoterm, que é o valor da mercadoria FOB, o frete internacional e o seguro internacional. Esse é o certo. Acima de $3.000 já não pode ser RTS. Já tem que fazer a tal da liberação, né? Formal. Então, outra coisa, o imposto, né, em cima é um imposto único, vamos dizer assim, é um imposto mais pesado. Quando a gente faz um formal, não. Então, tudo isso não tem como eu dizer ou garantir que quando eu estou fazendo via online, que isso vai refletir a minha operação de venda no Brasil depois, que esse custo vai ser o custo real, que o meu preço vai ser imbatível frente a outro, que eu vou poder disputar. Por quê? Porque quando a gente faz de maneira formal, as quantidades que a gente traz são são permitidas serem um pouco maior, né? Então, o que acontece é que a gente consegue diluir o frete. Diluindo o frete, a gente consegue ter impostos, os impostos incidirem de maneira que o meu custo unitário seja mais atrativo, mais interessante. Então, tudo isso é o que eu acabo olhando. Tem a questão de tu entender o produto, né? Se ele realmente faz sentido ou não. Tu receber isso é uma amostra no final do dia, né? O teste ser baseado naquilo. Quando eu consigo ter escala, eu já consigo entender melhor a minha amostragem. A parte de negociação, né? A gente está negociando basicamente de uma maneira mais fria, né? A gente está usando um sistema e estamos conversando mais, tipo, num primeiro estágio. E aí a gente manda trazer aquele produto. Legal, vamos validar. Ele vai chegar aqui e nós vamos validar, né? Mas quando eu avanço para uma feira, eu consigo enxergar aquele produto lá funcionando junto da pessoa, né? Porque ela está lá exposta. Então eu consigo entender melhor. Às vezes tem produtos que vocês podem até achar engraçado, mas eu já vi gente tipo assim, pô, será que o tamanho é esse que eu estou pensando? Manda as medidas, tal, mas será se é? Então, né, a gente tem produtos que acabam fugindo. A gente vê isso muito em loja da Shein, né? Tipo, o cara vai lá e vê uma blusa lá e vai comprar, quando chega não tem nada a ver com o negócio. Então, tipo, lembrem, vale a pena? Dá para fazer? Dá. Mas eu tô falando que, pensando em escalabilidade, quando eu posso permitir que o meu negócio realmente se torne lucrativo, eu preciso ter isso,
né, e tu tá presencialmente, é muito bom. Em termos de negociação, vou falar um caso rapidinho, material de construção, prego e arame recozido, né? Eu acabei identificando esse mercado por uma necessidade de uma empresa nossa na área de construção civil, ok? Mas, por ser um produto de fácil acesso, colocar no mercado e pouca problemática nela, né, em cima dela, para devoluções, etc. Então, achamos interessante. Só que eu, por estar no meio, eu consegui identificar quem era o fornecedor na China, que fornece para o segundo maior importador no Brasil, né? Por esse trabalho que a gente tem de negociação. O que aconteceu é que, para mim, bastou, como para muitos de vocês, bastou a gente falar por chat, né, por chat, conversar, trocar e mandar comprar. Mas porque eu já tinha um nível de negociação baseado no terceiro. Só que aí eu fui até Canton Fair e essa fábrica, ela estava na Canton Fair. Então já me deu um outro e eu comprei uma carga deles, anterior a estar na Canton Fair. Quando eu cheguei na Canton Fair, eles estavam lá, eu tenho até vídeo negociando com a pessoa, né? Para muitos, eu não sei se muitos conhecem, mas na China, enquanto a gente não é conhecido, geralmente é 30% para fabricar e 70% para embarcar, né? Do valor da mercadoria, ou 50-50, ou 70-30, enfim. No caso, depois, eu só tinha feito uma carga com eles, só um. Quando eu estava lá na Cantofé negociando com ela, de tanto que a gente ficou conversando, né? E fui no stand e vi, levei meu material, disse quem eu era, de onde eu vinha, como que eu fazia, né? De tanta gente conversar, ela começou a me vender já na segunda carga 5% para produzir, para me entregar no Brasil e eu pagar os outros 95% só quando estivesse no Brasil. Pô, pessoal, isso é maravilhoso, né? Fluxo de caixa, né? Então, para quem consegue compreender. Mas, então, a negociação é muito importante presencial, tá? Isso a gente está falando de estratégia para escalar o meu negócio dentro da importação, né? E, por último, eu coloco ali a questão, né? Eu trago 2 pontos, que é a segurança. Eu acho que já falei muito sobre isso desde que a gente começou. Então, seria o chovendo molhado. Eu penso que a gente precisa entender quem é e auditar. Só ficar através de chat não dá. A gente precisa fazer um compilado de informações. E estar presencialmente num ambiente que te permite isso, que é um ambiente controlado para isso, te permite ter muita segurança, não só sobre quem você está comprando, mas o que ele está te fornecendo. Inclusive, te abre a cabeça exponencialmente, que tu acaba entendendo que existem outras coisas que você pode inserir no seu catálogo, que você pode fazer um mix de produtos, né? E ainda assim baratear o teu custo por estar trazendo de maneira formal. Então, eu acho que esse é o ponto básico que eu trago entre um e o outro, né? A diferença entre um e o outro. E aí, então, entendendo isso, eu vou dizer para vocês que Canton Fair, estou falando muito de Canton Fair, mas Canton Fair é para quem quer começar. Porque quem já está na China, logicamente que não vai só na Canton Fair. Ele já vai em feiras que são focadas no setor dele, né? Mas eu posso dizer para vocês que a Canton Fair é essa oportunidade que a gente tem de enxergar a China e enxergar parceiros estratégicos que nos permitam ter segurança. E que, estando lá, a gente consegue negociar de maneira que nos permita que o nosso modelo de negócio seja lucrativo, tá? Então, se eu for falar um pouquinho sobre a feira da Canton Fair, né, eu acho que isso é importante, eu trazer também esse tema, porque agora em abril tem já uma edição da Canton Fair e a outra em outubro, são sempre em 2 fases, são sempre em 2 momentos, tá? Primeiro semestre e outra no segundo semestre. Então, eu quero mostrar para vocês que ela é uma ferramenta mais técnica, tá? Então, ela não é apenas só a vitrine. Claro que tem muita gente lá, então a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito quando está lá, né? Porque senão, eu já vi gente, e isso aconteceu com familiares meus, inclusive, né? Que em determinados momentos chegaram na Canton Fair, na China, e olharam para aquele mundo de coisas
e disseram, pô, isso aqui tudo serve no Brasil, né? Mas aí não se permitiram estudar, mas vamos ver quem é o cliente, né? Qual é o perfil dele, qual é o canal de distribuição que eu vou usar, qual é a operação que eu vou fazer, com quanto que eu vou fazer, né? Para que realmente seja lucrativo, mas que tenha um valor agregado, mas que chegue lá na ponta e as pessoas paguem por aquilo, né? Ah, esse produto vai precisar, a gente vai precisar de assistência técnica, por exemplo, e a questão de devolução. Tem produtos que são, né, que as pessoas acabam devolvendo por alguma situação. Então, tudo isso é importante, né? A outra questão da Cantofera é esse fortalecimento que a gente tem de parcerias internacionais mesmo, né? Ásia, Europa e América Latina. Então, lá a gente vê muita gente do mundo todo, mas os norte-americanos, né, os brasileiros, os europeus, são em grande números nesses países, tá? Então a gente acaba criando outros leques de oportunidade, né? Eu também, isso já aconteceu comigo, por exemplo, para outros países, inclusive. A vantagem competitiva, né? Então, assim, por que eu trouxe isso, né? Quando a gente está negociando frente a frente, olho no olho, algumas oportunidades aparecem, né? Seja de um estoque que está sobre lá na China e eles precisam desovar e fazem por um preço bom, mas ao mesmo tempo eu tenho condições de ver o que tem lá e saber que realmente faz sentido eu comprar aquilo, né? Até, enfim, até o pessoal que vai para a China e compra a mala lá, que é uma mala, não sei se vocês já viram, existe uma mala, enfim, mala, essas pequenas que os voos permitem levar com a gente em cima, tá? Não os que são despachados. Elas têm rodinhas, você senta em cima dela e você usa como se fosse uma motinha. Então, tu vê muita gente circulando, vai colocando os catálogos, materiais ali dentro, e em vez de andar, porque a feira é muito grande, né? Tem vários pavilhões e vários andares, e aí tu vê as pessoas andando em cima daquilo, chegam lá na hora, a compra, sei lá, o chinês vende a $100. Se tu esperar pelo último dia, eles vão estar te vendendo a 20. Então, quem está em São Paulo, que já foi na 25 de março, sabe como é que é, né? Tu nunca pode ir pelo primeiro preço. Na China é a mesma coisa, igual. Não dá para ir pelo primeiro preço. Então, a gente vê muitas oportunidades, a gente vê muita coisa bacana, e eu acho que esse é um território que dá mais segurança, né? É uma arena realmente onde você pode ir lá e trabalhar o teu negócio. Algumas coisinhas sobre a Cantofera eu já falei, então ela é uma feira de importação e exportação, né? Hoje ele é o maior evento multissetorial, fica ali em Guangzhou, inclusive fica 2 horas de ferry boat, vamos dizer assim, tem um boat lá, que leva até Hong Kong, tá? Então ela é bem localizada estrategicamente, tem grandes portos ali, esses portos mandam muita coisa para o Brasil, inclusive, se a gente pegar aí nos principais sites de pesquisas mundiais, a gente vai encontrar. Ela acontece, como eu falei, em 2 fases, né? Elas vão acontecer agora em abril e depois em outubro. Essas 3 fases em abril e 3 fases de outubro, né? Elas se repetem. A primeira fase é uma semana, a segunda fase é outra semana, e a terceira fase é outra semana. A primeira fase geralmente é maquinário, mas tem a indústria automotiva, por exemplo. Tu vai ver muito carro elétrico, moto elétrica, sabe? Tudo que é elétrico. Mas tem acessórios, tem matéria-prima, o pessoal de polímeros vai ver polímeros, por exemplo, né? Assim como a gente tem a segunda fase, que é mais para a área têxtil, né? A gente tem a terceira fase, que é mais para alimentação, mas sempre, quando eu falo alimentação, não é alimento por alimento, são produtos, tecnologia, acessórios, insumos, blá, 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 para a indústria têxtil no segundo, ou para a indústria alimentícia no terceiro, tá? No primeiro é mais geral, né? A gente vê mais coisas no geral. A gente tá, eu olho para a Cantofera, eu olho também para a escala, por isso que eu trouxe esse dado. Então, a gente tem lá 25 mil expositores, né? É força de gente, é força de gente.
Então, de novo, é um lugar controlado, a China é muito grande, né? É um lugar controlado para a gente poder fazer negócio, para a gente poder entender se o nosso negócio faz sentido ou não, tá? A outra questão são as oportunidades, e aí a gente estava conversando, estava falando para vocês ainda há pouco, né? Então, às vezes a gente consegue estoques, dependendo do tipo de produto e do modelo de negócio. Não serve para todo mundo, mas geralmente na primeira fase a gente consegue alguns estoques com preços bem bacanas, por exemplo, tá? Na segunda fase, no segundo semestre, desculpa, lá em outubro, a gente já vai ver mais inovação, mais coisas que eles estão querendo mostrar como inovação para o próximo ano, tá? Mas, independentemente, são todos os 2 semestres são importantes estar lá. A questão do networking, né? E aí aqui eu volto a repetir, entra a questão de negociação. O chinês gosta muito do olho no olho, né? Do aperto de mão, de entender, né? Qual é a tua forma de negociar. Se tu tens um planejamento, se tu entende que, olha, lembra aquele meu cliente que eu comentei como case, que quer substituir um pouco da mão para importação direta da China? Eles querem entender isso, tipo, qual é o teu plano, né? Sei lá, 25% no primeiro fábrica, 25% no segundo ano, 25% no terceiro, entendem? Eles precisam ter. Quanto mais eu negocio, olho no olho, quanto mais eu trago informações sobre o meu negócio, quanto mais eu exponho, mais eles, em termos de valores, de preços, tá? E até mesmo na forma de produção, porque como a escala lá é grande, né? Eles têm muitos pedidos, até a forma como o nosso pedido sai, se sai na frente ou se sai atrás, né? Porque, de novo, é escala, por isso que o preço é menor também, um dos requisitos, né? Questão de logística, ali é um grande hub, tem vários portos por ali, concentra uma grande produção também, tem muitos polos industriais naquela região, então é um lugar importante porque a gente consegue, por exemplo, em 2 horas estar em Shenzhen, que é na área de tecnologia, né? Tem muitos componentes eletrônicos, por exemplo. Aí nós estamos lá na feira e estamos vendo algum produto relacionado que tem um fabricante, né? Se for dessa área, muito provavelmente ele está em Shenzhen. Em 2 horas a gente está ali em Shenzhen e pode ir lá na fábrica dele durante a feira e analisar e ver e conhecer. E o chinês gosta disso, né? Então, assim, é muito legal, tá? Trazer um pouquinho aí da gestão de supply chain, ou seja, essa cadeia logística, né? A gente poder fazer ela com segurança. Pô, hoje eu faço um produto, vem pelo Alibaba, né? Então vem lá no aéreo lá, vem pela UPS, FedEx, TNT, DHL, Correio, sei lá o quê, né? Tão fácil para mim, porque 1, 2, 3 está no meu controle. Mas agora quando eu começo a escalar, fazer com que o meu negócio torne rentável para que eu lucre mais, então como é que é essa transição? Então, falar desse tema eu acho importante. E aí eu trago algumas coisas, né? Auditoria, estruturação e operacionalização de processo. Processo é o gargalo. É o gargalo. Toda vez que a gente não analisa a operação antes, que a gente não tem informações suficientes, eu chamo isso de inteligência, né? A gente acaba não fazendo perguntas, né, que são inteligentes, a gente acaba fazendo de qualquer jeito. E aí algumas surpresas acabam acontecendo. E por isso que os processos são um grande gargalo. São um grande gargalo. Então, a questão de negociar é uma arte, mas o processo exige método, né? E aí a gente precisa se atentar a alguns pré-requisitos. Então, se a gente voltar lá para aquela minha fala de comércio exterior brasileiro, tem produtos que precisam de Inmetro, produtos que precisam de IBAMA, né? Então, isso é muito importante. Douglas, mas a auditoria, eu não falo da auditoria da fábrica só de saber se a fábrica existe ou se ela produz aquilo, mas se ela produz nas normas que, sei lá, um IBAMA da vida nosso vai pedir. Então, tem outras coisas além disso, né? E aí, por isso que eu trago o tema da inspeção sempre para embarque, né? Eu preciso entender se aquele produto que está vindo é realmente dentro das especificações, dentro das certificações, ou enfim, né, dentro daquilo que eu estou comprando, que vai
fazer sentido na minha operação, que não vai causar impacto na minha operação, tá? E vamos falar um pouquinho dos embaraços aduaneiros, enfim, liberação de cargas nos portos, né? Que aí no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma série de dificuldades e desafios, mas a gente também vê que, ao mesmo tempo, a aduana vem digitalizando cada vez mais os processos, e a gente está tendo cada vez mais um trabalho mais ágil, né, e mais célere com relação à liberação no nosso país. Acho que a gente teve um grande avanço nesses últimos 10 anos, tá? Nos 5, então, muito mais, né? E aí eu trago um pouquinho ali das estratégias, então, né? Eu olho muito sempre a partir dos modais, então eu trouxe ali para vocês, né? A carga aérea, pô, tem uma agilidade tremenda. Eu tô falando aí, sei lá, né, de uma semana para isso acontecer, o transit time, né? Sair a carga de um ponto e chegar no outro. Não tô falando do processo de desenvolver, comprar, esperar ficar pronto, não, tô falando transit time, de quando sai do aeroporto lá na China, quando chega no aeroporto no Brasil, né? A maioria delas fazem escala em outros aeroportos, né? Em outros países, mas ainda assim leva uma semana, basicamente, e tu tá com tudo resolvido. Tô chutando alto, tá? China. Só que, em termos de custo, o aéreo ele é um modal limpo, rápido, né? Só que ele é caro. Então, o custo dele é elevado, né? Nós estamos falando de aviões, né? Então, vai fazer sentido para quem traz uma carguinha, aquelas pequenas, por quê? Né? E ainda assim não é o custo real, não é o que vai ser para a gente poder vender lá no Brasil. Mas por que vale a pena para um cara que traz notebook? Porque ele é mais um dentro daquela montoeira de gente que os caras consolidam num avião e mandam trazer. Então, casos lá do Alibaba, da Shein e assim por diante. Mas quando eu falo de fazer negócios, além de eu ter uma norma operacional da Receita, eu ainda tenho uma limitação. Então, no aéreo, vai valer a pena quando eu tenho o quê? Né, mercadorias com peso e cubagem muito pequenos, porque peso e cubagem vão fazer todo sentido para o valor do frete, né, versus o valor da minha mercadoria. Então, se eu for pensar, por exemplo, em componentes eletrônicos, né, como operações aí de Intelbras da vida, não sei se o pessoal já ouviu falar da Intelbras, mas Intelbras traz muitos componentes eletrônicos para a área de telefonia, para a área de segurança, né? Bom, cargas de milhões, que o peso e a cubagem é muito pequeno, né? Vale a pena, né? Mitiga muito o risco de estar trazendo num container dentro de um navio, né? Mas ao mesmo tempo permite porque o preço, o valor dessa mercadoria é alto, relativamente alto. Então vale a pena, né? Mas se eu for falar, vou dar um exemplo, né? Se eu for falar lá dos pregos e dos arames recusitos que a gente estava conversando antes, né? Bom, em termos de cubagem também é relativamente grande, em termos de peso também é. Então, se eu for trazer aéreo, mas o preço dele é baixo, né? O arame recusido e o prego é um valor baixinho, a gente está falando de coisa barata. Mas se eu vou falar de frete, né? Um aéreo vai me ser muito caro. Então é óbvio que o meu preço unitário no final vai elevar muito. Então o aéreo não compensa. Aí eu tenho que pensar num full container. Porque quanto mais eu encho um container, quanto mais eu consigo encher a capacidade dele, unitariamente, como eu estou pagando um valor de frete, o meu unitário vai lá embaixo. Vai me ajudar a pagar menos imposto, né? Consequentemente, vai me trazer a operação com um custo unitário lá para baixo. Só que existem as pessoas que não têm por que trazer um container, né? Eu também tenho clientes pequenos do tipo que ainda não conseguem trazer um container fechado, porque um container fechado dá para 3 anos de produção do cara. Então, mas no aéreo também vai ficar caro. Mas eu tenho o quê? O tal do LCL. Então, eu tenho containers, né, que os agentes de carga, que representam os armadores, enfim, os donos do navio, ou os arrendatários de navios, e eles consolidam essas cargas com outros clientes que também estão nessa mesma situação, que não vão precisar encher um container, mas que no aéreo é muito caro, né? Ou seja, o valor do frete é menor, mas ainda assim, se eu for olhar para o custo unitário, ele também não vai dar o meu melhor custo unitário, mas já começa a brincadeira a valer,
Então, é isso que eu tenho que tentar entender nesse aspecto. Em termos de segurança, qualquer um desses modais tem segurança, até porque nós já entendemos que o seguro é importante e ainda bem que a gente não usa ele, mas a gente precisa pagar por ele, né? Então, as cargas a gente segura. Ah, mas o frete não tem seguro? Sim, os armadores têm o seguro deles próprios, mas eles também têm as situações deles próprios. Então, a gente acaba fazendo um seguro extra, que é o seguro da carga. Então, em termos de modais, independentemente, né, tem uns que o risco é maior, outros os riscos são menores, mas ainda assim, hoje, em termos de rastreabilidade de carga, né, é muito difícil você ter problemas com isso. Não que não vá acontecer, mas é mais difícil, tá? Então, eu me pego muito nessa relação daquilo que é mais interessante para o meu modelo de negócio. É óbvio que se tu me perguntar, eu prefiro sempre liberar carga, estamos falando de liberação, e de frete eu prefiro aéreo, em termos de tempo, em termos de segurança, em termos de rapidez para o meu modelo de negócio performar, e até em termos de aduana. Quando eu vou liberar, é muito mais rápido e fácil liberar no aeroporto do que num porto. Sempre. E olha que ainda o nosso país é tão grande que a gente tem vários portos e vários aeroportos. E cada um deles funciona numa velocidade diferente do outro. Mas eu estou agora falando no macro. Então, acho que isso é importante levar em consideração, né, na nossa fala. A outra coisa é que a gente já falou sobre RTS, Regime Tributário Simplificado e Liberação Formal. Então, da mesma forma, se eu estou trazendo pelo meio digital lá no Alibaba, cara, vai vir engessado daquele jeito. E se eu bobear e trouxer quantidades em prazos muito menores e quantidades que comecem a chamar a atenção da aduana, ele vai dizer, opa, isso aí não é operação de importação RTS, isso é uma operação formal. Então, descaracteriza essa operação e ele tem que se habilitar no radar, lá nos Comex, para poder ser um importador e liberar formalmente. Aí já começa a tua dor de cabeça, porque daí vem a classificação fiscal, NCM. E aí, essa carga, ela precisava de NCM, ela precisava de IBAMA ou não? Ela precisava de alguma liberação ou não? Então, tudo isso é importante a gente observar. Tá, pessoal? Para ir finalizando, e acho que é importante tocar nesse tema, né, compliance tributário, ou seja, qual é o impacto que a gente tem dos benefícios fiscais, né, dentro da nossa operação. Então, a gente comentou anteriormente, eu atuo por Santa Catarina, lá tem o tal do TTD, que é o Tratamento Tributário Diferenciado, antes era pró-emprego, e assim foi evoluindo, né, e acredito que agora com a mudança da reforma tributária, a gente tem mais 3 anos para isso, e a gente ainda não sabe como vai ser o depois, tá? Então, se querem uma dica, hoje o dólar caiu a 5,12 no país, a China voltou das férias as férias, né, de final de ano, vai vir Cantoféria e eles devem estar ávidos por negociar, né? E a gente tem ainda benefício por 3 anos. Eu montaria um planejamento para esses 3 anos de importação, tá? Mas vamos lá, benefício fiscal. Isso eu acho importante porque isso ajuda bastante. Então, eu trouxe alguns critérios para mostrar entre o regime comum e o regime tributário simplificado e falar um pouquinho de benefício fiscal, tá? Aqui nesse quadro, né, a gente consegue observar bem a seguinte diferença. Se eu libero comum, eu tenho I, IPI, PIS, COFINS e mais o ICMS do Estado. Se ele tiver benefício, não vou pagar 17 ou 18, vou pagar menos, depende do Estado. Santa Catarina, normalmente 4%. Aí depende por onde e como e qual o teu regime tributário também. Se tu é simples nacional, se tu é lucro presumido ou se tu é lucro real. Não vou avançar nesse detalhe, tá? Mas só para entenderem. Mas cai muito. Então, aqui eu estou fazendo uma, em tese, de 17% ou 18%, eu caio para 4%. Vou pagar 4%. Mas, Douglas, eu vou pagar 4%, mas eu vou ter crédito também de 4%, não vai ser 18%. Mas é fluxo de caixa, porque eu estou pagando tudo
e eu pago tudo antes de a carga ser minha. Quando a carga é minha, depois que eu paguei o fornecedor, depois que eu paguei o frete, depois que eu paguei o seguro, depois que eu paguei os impostos todos para a Receita, paguei a armazenagem, pronto, agora eu posso vender. E aí agora, vou vender, mas o meu cliente quer 30, 60, 90, então o fluxo de caixa. Quanto menos eu pago, né, melhor é para mim, porque depois na saída quem vai pagar é o cliente. Mas ali eu consigo ganhar em escala também, né, em poder de valores de nacionalização. Já quando eu estou fazendo RTS, que é aquele digital, pô, eu trouxe pelo Alibaba, pô, eu tenho que pagar independente, tenho que pagar 60% de imposto de importação e mais o tanto do ICMS, dependendo do estado onde entrou. E aqui depende se é pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Limite de valor, né? Os limites de valores, logicamente, no formal são maiores, ainda que norma brasileira de comércio exterior brasileiro. Na importação, a gente tem lá o radar expresso, o radar limitado, o radar ilimitado, mas ainda assim me permite escala, me permite diminuir o custo para poder ganhar mais lá na frente. Já no RTS são 3 mil dólares. Isso entre valor de mercadoria, frete e seguro internacional, né? Então, é aí onde a gente começa a sair da transição. Opa, eu preciso dar um passo maior para poder ganhar dinheiro. E isso aqui, pessoal, eu estou falando, não estou falando de grandes empresas, estou falando de pequenas empresas. Inclusive, eu estou com grande, média e pequena. E o maior foco meu são pequenas empresas. Estou falando de pequena empresa, empresa familiar, tá? Então, o benefício não é só para grande empresa, é para pequena também, tá? Isso aqui é geral. A questão da comercialização, então eu consigo comercializar mais facilmente, né, por escala, quando estou fazendo formal, do que no RTS. Por quê? O RTS já foi concebido com a ideia de que não era para comercializar. Era para trazer uma amostra, para trazer um notebook para mim usar, enfim, né? E aí, eu só queria mostrar um pouquinho mais ali com relação. Acredito que o áudio do professor travou. Só um minutinho, pessoal. A internet de Portugal deu uma leve falhada. Estão me Voltou. ouvindo? Voltou. Jadel, calma, não estou terminando, não precisa me derrubar. Não, pode ficar à vontade. Não, tranquilo. Quero abrir ainda para as perguntas, né? A gente tenta compilar e falar, mas tem bastante coisa de informação. E tudo que a gente puder falar, viu, pessoal, a gente vai falar, não tem porquê. Então, assim, só voltando aqui, a questão do CMS, que era o que eu estava falando, não sei se vocês pegaram. Eu não quis colocar aqui a base de cálculo, mas eu vou falar. Porque, para vocês terem uma ideia, eu quero ir no específico, no ponto específico mesmo. Tem tanta coisa de estratégia que a gente pode fazer. Mas esse aqui é essencial, sabe? E eu vou conversar com vocês porque eu acho ideal. Mas para vocês sentirem a dor, né? E talvez muitos saibam. Qual é o base de cálculo? É o valor da mercadoria FOB, mais o frete internacional, mais o seguro internacional, vou falar por cima. Mais o imposto de importação que eu paguei para a Receita, mais o IPI importação que eu paguei para a Receita, mais o PIS importação, mais o COFINS, mais a taxa dos Comex, mais as despesas de armazenagem, né, a FRMM, divide tudo como é por dentro. Se a gente imaginar aqui São Paulo, vou pegar São Paulo, né, 18% imposto de importações de ICMS importação em São Paulo, né, para colocar tudo isso por dentro, eles têm que dividir por 0,82, ou seja, 100% menos 18%. Depois disso, o resultado disso é que eles vão multiplicar pelos 18% para poder dizer o quanto que vão cobrar de vocês. Então, a questão aqui é uma questão realmente de inteligência, né, tributária para que a gente possa, no fluxo de caixa, permitir fazer volume e fazer com que o meu produto, eu consiga vender ele com preço mais inteligente, não é mais inteligente, é mais lucrativo, né, um preço mais
interessante, mas que eu tenha lucratividade durante a operação, tá? Ah, Douglas, mas e aí? Cara, é obrigado a liberar num porto de Santa Catarina, por exemplo. Tá, mas aí vai para São Paulo. Mas o frete para São Paulo é R$ 7.000, né? Se eu estiver falando de um container em que eu economizei, que nem eu tenho, a gente tem cargas de 80, R$ 100.000, então vai lá, R$ 80.000 menos R$ 7.000, o cara ainda está ganhando 70 e poucos mil reais. Então, né? Então, é esses cálculos que a gente faz, é a viabilidade que a gente faz da operação para poder entender se vale a pena ou não. Já teve gente que não valeu a pena? Não lembro, né? Geralmente são pessoas que elas ficam um pouco temerárias com a operação, né? Por não entender, por não conhecer. E aqui vem um pouco do que eu gosto de fazer. O único cliente que eu tive problema até hoje foi o cliente que não entendia nada e que eu acabei não ensinando ele antes. O meu trabalho eu sempre venho com ensinamento, até porque eu dou aula também, né? Então, primeiro, o ideal é que você busque informação. O segundo é que você estude essa informação e que você se apoie em pessoas que já fazem, porque elas vão ter informações que os livros ou que algumas coisas não aconteceram e que elas vão poder daí olhar para o teu negócio e dizer, olha, eu penso dessa maneira. Então, a educação é muito importante, né? E todos os clientes, quando eu começo, todos, com exceção desse, que já se sentia a pessoa que entendia bastante. Então, assim, é sempre ensinar. Então, eu gosto sempre de passar o beabá, né? Ser mais didático possível para que a pessoa possa entender o que ela está fazendo. Se ela entende o que ela está fazendo, ela entende que essa operação, independente do porto, né, independente do benefício, eu vou fazer, né, lá em Manaus é um pouco diferente, tá, pessoal, o benefício, mas enfim, não é aula para agora. Lá no Ceará, lá no Espírito Santo, lá em Santa Catarina, o benefício existe e ele traz, sim, né, lucratividade para as empresas, tá? As operações se tornam muito mais lucrativas. Fora que eu posso falar, em comparação, por exemplo, com São Paulo realmente é um lugar que é muito caro. A operação logística como um todo, né, a armazenagem é muito caro. A gente importa Catarina, aí em Porto Santa Catarina tu paga 5 vezes menos e a agilidade é 3 vezes maior, né? Porto São Paulo é um gargalo, é muita gente, é muito negócio passando. Então, mas enfim, eu acho que em tese era isso que eu queria falar um pouco para vocês. Eu estou levando o pessoal para Canton Fair, né? Agora em abril eu levo sempre. A minha missão é uma missão de negócios. A gente já vai com uma curadoria, né? Para que as pessoas possam entender, porque não adianta querer chegar lá e querer falar com todo mundo, né? E aí eu vou deixar uma dica. O site da Canton Fair, que está no meu material, inclusive, eu deixei alguns sites para vocês, tá? No final. O site da Canton Fair, a gente consegue, pelo produto, identificar quem são os fornecedores que vão estar lá com aqueles produtos. Então, a gente consegue entender se são pessoas validadas ou não no mercado chinês. Pessoas que já fazem vendas, né, que já exportam, enfim. Tá? Então, se o Jadel puder passar, Jadel, tá lá na última... eu deixei alguns sites. Que eu tava, eu já ia até selecionar. Bacana, bacana. Então, se puderem, olhem o site da Canton Fair. Douglas, eu faço o meu pelo Alibaba, faço por não sei aonde, parará. Mas olha no site da Canton Fair, vejam se aquele fornecedor está lá. Se ele não estiver lá, não quer dizer que ele é ruim, pessoal. Só estou dizendo o seguinte, se ele estiver lá na Canton Fair, quer dizer que é um cara que vale a pena. É um cara validado e é um cara que está acostumado a vender produção, a vender com escala, né? E vender com escala a gente entende também que não é só tu vender uma quantidade, um volume grande, é vender sempre com aquela qualidade, né? Com aquelas especificações, enfim. Então, é um tema bastante robusto, mas que na prática, depois que a gente começa a fazer, eu costumo dizer, né, para as pessoas parece ser tão difícil, para mim já é mais fácil. Eu já olho, eu já digo, pô, legal isso, dá para fazer assim, né? Mas por quê? Pelo tempo.
E aí todas as pessoas, depois que começam a trabalhar, né, começam a ver que é simples, não é difícil, tá? Não é um movimento de outro mundo, mas é importante arriscar e fazer acontecer. Então aqui eu deixei alguns sites para vocês, mais baseado no que eu acho interessante sobre tudo que a gente falou. Quer entender um pouco de negociação, quer entender um pouquinho de fornecedores, né, onde validar, né, quer entender um pouquinho sobre processo, quer entender um pouquinho sobre normas, né, deixei até o site ali da Bracomex também para os manuais que a gente tem, né, é importante, lembra que eu falei? Educação, eu não faço a operação, eu faço só parte de educação, então eu pego o meu cliente, eu educo ele, eu começo mostrando, eu tenho manuais sobre, né, ó, funciona assim, é assim que funciona no comércio exterior, é assim que funciona no Brasil, é assim que funciona na China, né, para a gente poder avançar. Segundo, eu deixei o site da Receita, né, ali tem os regimes do que a gente estava conversando até agora, né, RTS, regime normal, e o RTS, enfim, tá, pessoal? Deixei o nosso próprio site também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, tá, para a gente poder montar uma viabilidade, entender uma operação juntos, que fica melhor, a gente está à disposição também. Tá? Acho que foi um pouquinho rápido, mas tem muita coisa, daria para falar muita coisa. Acho que tem muita estratégia que dá para ser usada, tá? E não vejo mais barreiras entre nós e a China. Nunca vi e hoje mesmo eu vejo cada vez menos assim, né? Praticamente nada, tá? Esse fluxo, ele é constante. É que nem tu olhar os aviões, né? Se tu pegar lá naquele map de aviões, tem um monte no céu hoje. É a mesma coisa, se tu pegar hoje aí um mapa, tu vai ver que tem muito fluxo de operação China-Brasil. Então, a coisa acontece e negócios estão cada vez mais, ainda mais com alguns desafios e dificuldades que a gente está tendo, né? No Brasil. Citei agora o caso dessa indústria, por exemplo. Eu já tenho outra indústria que já fez isso, que 90% do parque fabril dela já está na China, e os outros 10% ela fabrica no Brasil por conta do know-how dela, né, de fabricar, porque é um elemento, é uma coisa muito impactante, mas 90% é fabricado na China. Então, enfim, tá, pessoal, acho que basicamente era isso. Não sei se tem alguma pergunta, né, Jardel? Vamos lá, a gente tem tempo para uma perguntinha, porque a gente passou um pouquinho do tempo, mas foi uma aula muito rica, eu mesmo aprendi, eu não sou 100% da área, mas realmente foi uma aula muito rica. A gente tem a pergunta do Pedro aqui para a gente finalizar. Professor, a nacionalização sobre rodas é uma boa para fugir do alto custo de armazenagem em São Paulo? É sim. Quem está trazendo cargas se tu pegar como ponto, eu sempre olho assim, eu sempre gosto de ampliar o campo de percepção das pessoas. Tu quer ver se isso vale a pena, né? Olha, por exemplo, Dionísio Cerqueira em Santa Catarina. É nada, mas é fronteira com a Argentina, né? Mas lá mas também não precisa ser feito sobre rodas. Também dá para deixar em armazém, alfandegado, fazer. A maioria das operações que o pessoal tenta fazer é sempre sobre rodas, porque ele paga um único frete, porque o despesa de armazenagem é menor, só que tem que ser mais controlado, porque a diária de um caminhão não é barata também, né? A gente sabe dos custos que a gente tem com o caminhão, né, no Brasil, com o caminhoneiro, enfim, né, todos os gastos que ele tem. Então, assim, mas é uma excelente estratégia, assim, aonde é permitido, né, eu faria. É como, por exemplo, o container. Quando é full container, por exemplo, eu não desmembro o container. Tipo assim, tira do container do porto, ou leva para um armazém, tira e manda para o cliente depois, libera a carga. Não, eu libero dentro do container. Um risco? Se está um canal vermelho, vai ter demurge, mas eu já negocio o tempo que a gente fica com o container sempre num tempo bom, grande, né? Para justamente eu poder. Por quê? Porque toda essa movimentação de carga tem um custo, e dependendo do porto ainda que eu estou, onde eu estou, é muito alto. Então, eu prefiro liberar num container. Eu estou dando outro exemplo, né? Fugindo um pouco das rodas, mas só para entender o porquê. Porque eu tenho aqueles custos que eu vou ter, são aqueles. Eu não preciso ter outros custos adicionais. Então, eu libero direto o container e mando, né? Direto. Então, eu também prefiro, né?
E lembrando, compliance, se você faz certo, se você libera dentro da norma, enfim, a chance de dar canal verde e tu liberar de um dia para o outro também é grande, né? Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente. Eu sei que eu já estou vendo aqui os comentários, todo mundo já parabenizando o professor. Realmente foi uma aula magnífica. Não se preocupe, que eu sei que está todo mundo doido atrás do material, todo mundo querendo ir atrás aí da empresa do professor. Entre no nosso grupo VIP, que está aqui, eu mandei o link aqui, mandei o número dos nossos consultores, mandei também o link para você, quem quer vir aqui ao palco, né, ser um case de sucesso, e também o LinkedIn do professor, é por lá que eu vou estar mandando toda essa apresentação aqui para vocês. Depois a gente também vai postar tudo no YouTube, eu vi que teve muita gente que acabou chegando ali, quando a gente já estava ali nos 20 minutinhos de apresentação, só que não se preocupem, tá tudo gravado, até o chat eu estou gravando aqui. Então, muito obrigado à presença de todos. Eu sei que se doar, né, nesse tempo aí, tarde da noite, não é fácil, mas agradeço a todos, agradeço ao Douglas, e por favor, deixo aí a palavra para você finalizar essa aula. E o professor Douglas, ele é professor dos nossos cursos, né? Então, por favor, entre em contato com a gente, para vocês terem ainda mais conhecimento. Exato, a gente já tem uma parceria de longa data, né? Eu acho Sim. que, assim, que a gente já ajudou a formar profissionais nessa área, eu acho que foi algumas pessoas, até hoje me rende, e assim, a gente gosta de fazer isso, eu acho que é legal. Eu sempre digo que o meu objetivo, né, o meu propósito é transformar as pessoas através dos modelos de negócio. Sempre falo que o meu propósito é esse, e eu entendo que internacionalização é tanto exportar quanto importar, não necessariamente abrir uma empresa em um outro país, também pode ser, e eu vejo isso sempre como uma forma de gerar competitividade, de fazer com que as pessoas melhorem. Mas para poder melhorar, a gente precisa de conhecimento, né? Informação. E se responsabilizar pelos atos também, né? Então, não é só ficar esperando por um prestador de serviço, Não, tem que correr atrás mesmo. Então, parabéns para o pessoal que está aí. Eu agradeço por terem prestigiado mesmo. E eu estou à disposição, tá, Jardel? Tanto de vocês quanto do pessoal que hoje assistiu a gente. Quem quiser, quem achar interessante, a gente está com a missão aberta, né? Para Cantor Fair, quem quiser ir com a gente também, tá? Tem todo o suporte, toda a curadoria para negociação, enfim. Fica aí a dica. Muito bom, muito bom. E no grupo também, pessoal, eu vou mandar o site, eu vou pegar o site certinho com o Douglas, vou mandar lá no grupo também. Então, quem tiver interesse, por favor, não hesite em fazer contato com a gente. E, novamente, obrigado e boa noite para todos. E aguardo todos aqui novamente na próxima semana para a gente falar ainda mais sobre o comércio exterior. Legal. Um grande Parabéns, viu, Jardel? Um abraço. abraço, pessoal.